Meus queridos alunos, minhas amadas alunas, eu quero parabenizar a todos que enfrentaram o exame da OAB domingo, especialmente aqueles que obtiveram a aprovação, estão agora numa segunda fase, na fase final. Logo mais, o colega e a colega estará com a tão sonhada carteira da OAB em mãos. E quero também dizer a você, aluno, aluna, que não obteve ainda a aprovação, o seu momento chegará. É imprescindível que você continue estudando, estudando sem cessar. Lembrem sempre da teoria do bitolamento necessário. Estude, estude, que a sua hora vai chegar. Atendendo a alguns pedidos, eu venho aqui hoje comentar as questões de processo penal. Eu vi alguns professores de alguns cursos enfrentando as questões e na visão deles, eles entenderam que a prova ela teve uma dificuldade maior do que as anteriores. Especialmente falando para vocês, meus alunos e minhas alunas, que assistiram às minhas aulas. Na parte de processo penal, eu não vi tanta dificuldade. Então eu vou enfrentar com vocês, questão a questão, vou fazer breves comentários sobre as matérias envolvendo aquilo que o examinador pediu e vou provar que tudo aquilo que ele pediu, que ele exigiu na prova, está no caderno de vocês. Bom, voltando um pouquinho, olha lá, os temas abordados foram os seguintes: ação penal, rito do júri, recursos, Lei Maria da Penha, medidas cautelares e prisões cautelares. Então vamos rapidamente aqui lembrar um pouquinho sobre esses temas. Pessoal, ação penal, que foi a primeira questão de processo penal exigida pelo examinador. Vamos relembrar quais são as modalidades de ação penal existentes no nosso país. Acompanhe comigo. Existe ação penal pública e ação penal privada. A ação penal pública ela é subdividida de que forma? Pública incondicionada e pública condicionada. Professor, mas ela é condicionada a quê? Ela é condicionada à representação do ofendido, bem como à requisição do ministro da Justiça. Guardem, lembrem, como eu sempre disse nas minhas aulas, lembrem que a representação nada mais é do que uma condição de procedibilidade. É necessário que a vítima, é necessário que, no caso da vítima inimputável, o seu representante legal, é necessário, no caso de morte, que o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmãos, autorizem o delegado de polícia a instaurar um inquérito policial e, ao mesmo tempo, oferecendo a representação, estarão ainda autorizando o Ministério Público a dar início à ação penal. Então guardem, sala, representação nada mais é do que uma condição de procedibilidade, sem a qual o Ministério Público não pode atuar. Professor, eu lembro que o senhor disse na aula que existe um prazo, não existe? Claro, é o prazo decadencial. Qual que é o prazo decadencial no caso de representação? É o prazo de 6 meses. Professor, 6 meses a contar de que momento? 6 meses a contar do momento do conhecimento da autoria delitiva. Então, quando estiver expresso no tipo penal a informação, somente se procede mediante representação. A representação deverá ser oferecida no prazo de 6 meses. No prazo de 6 meses a contar do momento do conhecimento da autoria delitiva. Tomou-se conhecimento de quem é o autor do delito, aí sim começa a contar o prazo decadencial. Professor, eu fiquei numa dúvida ali quando eu enfrentei a questão. Será que é possível o indivíduo que representa, será que ele pode se retratar da representação? Claro que sim, sabe? Se você olhar no seu caderno, está lá essa informação. É possível sim se retratar da representação. Mas observem, o código ele nos dá um momento oportuno para essa retratação. Quando que seria esse momento oportuno? É até
o momento do oferecimento da denúncia. Então, até o momento do oferecimento da denúncia, é possível se retratar da representação. Após o oferecimento desta, já não há mais a possibilidade da retratação. Mas pode sim. E guardem isso, porque o examinador ele exigiu uma questão tratando desse tema. Um outro tema ainda que o examinador ele exigiu é um tema que eu trabalho muito nas minhas aulas, até porque é o tema que eu sou apaixonado, que é o júri popular. Os colegas bem sabem que a Constituição Federal define, inclusive inclui como cláusulas pétreas, que todo aquele que cometer crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, serão processados pelo rito do júri popular. O rito do júri, Sala, ele é dividido em duas fases. A primeira fase é o chamado sumário da culpa, ou judicium accusationis. E a segunda fase é o juízo da causa, ou judicium causae. Lembrem que ao final da primeira fase, o juiz da vara do júri, ele poderá prolatar uma das 4 decisões que está também anotado no caderno de vocês. Ou ele irá pronunciar o réu. O que seria pronunciar o réu? Ele encaminha o réu para ser julgado perante o júri popular. Ou ele impronuncia o réu quando entender que não há ainda indícios suficientes de autoria ou prova da materialidade do crime. Ele pode ainda o quê? Desclassificar. Ou ele pode ainda absolver o réu sumariamente, nas hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal. Professor, mas eu fiquei numa dúvida naquele momento onde o enunciado disse que eu teria que juntar documentos, que o examinador teria que juntar documentos. Qual que era o prazo mesmo que ele poderia juntar documentos? O prazo de 3 dias. Lá ele fala 5, mas na verdade o Código de Processo Penal diz que é possível juntar documentos novos até 3 dias antes do julgamento. Mas tome cuidado, porque não basta juntar esse documento novo. É necessário que a parte contrária seja intimada dessa juntada em até 3 dias. Outro ponto importante do júri ainda que foi exigido: sempre que o Ministério Público faz as suas explanações, a defesa pode contra-argumentar. Lembrem que no júri popular vigora o princípio da plenitude da defesa. Então, se o Ministério Público ele acusa, obviamente que a defesa tem de ter o mesmo período para produzir a sua tese. E o enunciado ele diz o seguinte, que o Ministério Público não quis, entre aspas, fazer uso da réplica. Logo, o juiz impediu que a defesa fizesse uso da réplica. Entretanto, Sala, aí que estava a pegadinha do examinador. O Ministério Público, ele não se limitou a dizer ao juiz, Excelência, eu não quero fazer uso da réplica. O que ele fez? Ele disse, olha, Excelência, eu não vou fazer uso da réplica, porque a prova é robusta, o conjunto probatório demonstra que o réu é o culpado. A partir do momento que foi dito isso, abriu-se a possibilidade da defesa contra-argumentar essas afirmações. E o juiz cerceou o direito da defesa. Portanto, estamos aí diante de uma nulidade. Daqui a pouco vamos enfrentar as questõezinhas e o colega vai conseguir observar o que eu estou dizendo. Um outro ponto importante também, pessoal, um outro tema importante também que foi abordado aqui no exame da OAB, no último exame, no 23º exame, foi o tema relacionado à Lei Maria da Penha. O que o colega precisa ter em mente? Também está no caderno de vocês isso. Que Lei Maria da Penha ela é aplicada quando há o quê? Quando há atos de crimes cometidos no seio familiar pelo homem
contra a mulher. Existem algumas questões importantes que o colega deveria lembrar quando enfrentou essa questão. Especialmente aquela última decisão do Supremo com relação aos crimes envolvendo violência. Se o crime envolve violência dentro deste conceito da Lei Maria da Penha, a ação ela deixa de ser pública condicionada e ela passa a ser pública incondicionada. Então, independe da vontade da mulher. O delegado de polícia está autorizado a instaurar o inquérito e o Ministério Público está autorizado a oferecer a denúncia. Um outro tema importante, ainda falando de Lei Maria da Penha. Professor, mas será que é possível a mulher se retratar da representação na Lei Maria da Penha? Muitas vezes o colega vem com aquela afirmação em mente, não, a Lei Maria da Penha ela surgiu justamente para enrijecer o sistema, então não é possível que a mulher se retrate. Não é verdade, Sara. É possível sim, a mulher pode se retratar da representação na Lei Maria da Penha, mas ela poderá se retratar em uma audiência específica perante o juiz após a manifestação do Ministério Público, e guardem, até o momento do recebimento da denúncia. Aqui muda um pouquinho a regra. Regra geral, é possível se retratar da representação até o momento do oferecimento da denúncia. Lei Maria da Penha não. É possível se retratar da representação em audiência específica perante o juiz após a manifestação do Ministério Público até o momento do recebimento da denúncia. Então daqui a pouco vamos enfrentar a questãozinha também sobre Lei Maria da Penha. Um outro tema abordado foi aquele tema criado pela Lei 12.403 de 2011, que trouxe para o nosso Código de Processo Penal, no artigo 319, as chamadas medidas cautelares. Então existe ali, essa questão eu achei um pouco dificultosa, porque o colega deveria se recordar exatamente do texto constante no 319 e o examinador tentou induzi-lo a erro. Mas, por exclusão, o colega conseguiria responder tranquilamente também essas questões relacionadas às medidas cautelares. Medidas cautelares, na verdade, são medidas substitutivas da prisão. Quando o juiz ele percebe que é possível que o indivíduo aguarde em liberdade, ele, ao invés de prendê-lo preventivamente, ele acaba o quê? Ele acaba por aplicar as medidas do artigo 319, que daqui a pouco enfrentaremos. E uma última questão, ela é meio que de processo penal, um pouquinho também de ética, mas por falar de prisão, eu entendi por bem enfrentá-la aqui com vocês também, que fala sobre as prisões cautelares, mais especificamente a prisão em flagrante delito. Então, relembrando um pouquinho, pessoal, eu gostaria que vocês se ativessem à questão das prisões cautelares. Quais são elas? Prisões cautelares são aquelas que são aplicadas antes da prisão definitiva, antes do trânsito em julgado. Quando o juiz ele aplica uma sentença, quando ele prolata uma sentença e essa sentença transita em julgado, estamos diante do quê? De um cumprimento de pena, onde o espírito da LEP é justamente ressocializar o indivíduo. Mas quando é necessário, o indivíduo ele permanece preso cautelarmente antes da sentença, ou por meio de uma prisão em flagrante, ou por meio de uma prisão temporária, ou por meio de uma prisão preventiva, ou ainda, Sala, por aquela prisão que não é decretada, que é justamente a que o examinador ele pediu aqui, a prisão em flagrante delito. Quando que o indivíduo pode ser preso em flagrante? Ele pode ser preso, está lá no rol do artigo 302, quando ele está praticando o crime, quando ele acaba de praticar o crime, quando ele é perseguido logo após a prática do crime, ou quando ele é encontrado logo depois com objetos, armas ou instrumentos
que se façam presumir ser ele o autor do delito. Então, feitas essas considerações iniciais, eu quero aqui começar então a abordar as questões com vocês. Vamos lá, pessoal. Questão de número 64. Prova tipo 1, branca. Silvia foi vítima de um crime de ameaça por meio de uma ligação telefônica. Então, crime de ameaça. Quando eu me defronto com esse crime, eu já preciso lembrar. Crime de ameaça trata-se de um crime que se processa mediante ação penal pública condicionada à representação. Então, ligação telefônica realizada em 2 de janeiro de 16, buscando identificar o autor, já que nenhum membro de sua família tinha tal informação, requereu de imediato, junto à companhia telefônica, o número de origem da ligação, vindo a descobrir, no dia 3 de julho de 16, que a linha utilizada era de propriedade do ex-namorado da sua filha, Carlos, razão pela qual foi até a residência deste, onde houve a confissão da prática do crime. Então guardem, pessoal, eu disse isso há pouco. Quando começa a contar o prazo decadencial? Ele começa a contar a partir do momento do conhecimento da autoria delitiva. Então quando? 3 de julho de 16. Então vamos continuar. Carlos, razão pela qual foi até a residência deste, onde houve a confissão da prática do crime. Quando ia ao Ministério Público, na companhia de Marta, sua esposa, para oferecer a representação, Silvia sofreu um infarto e veio a falecer. Nossa, que zica, hein, pessoal? Marta, no dia seguinte, afirmou oralmente perante o promotor de justiça que tinha interesse em representar em face do autor do fato, assim como seu falecido marido. Diante do apelo de sua filha, Marta retorna ao Ministério Público no dia 6 de julho de 16. E diz que não tem mais interesse na representação. Ainda assim, considerando que a ação penal é pública condicionada, o promotor de justiça ofereceu a denúncia no dia 7 de julho de 2016, em face de Carlos, pela prática do crime de ameaça. Considerando a situação narrada, você, como advogado ou advogada de Carlos, em resposta à acusação, deverá alegar o quê? Então, guarda. Houve a representação? Sim. Houve a retratação da representação? Sim. Com a morte da vítima, quem passa a ter direito a representar? O CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmãos. E é possível que se retrate da representação? Já vimos que sim. Até que momento? Até o momento do oferecimento da denúncia. Então vamos para as alternativas. Letra A. Ocorreu decadência, pois se passaram mais de 6 meses desde a data dos fatos. Ocorreu a decadência, pessoal? Não, não ocorreu a decadência. Por quê? Começou a contar o prazo decadencial em que momento? Quando se descobriu quem era o autor do delito. Então não há que se falar mais em decadência. Letra B. A representação não foi válida, pois não foi realizada pelo ofendido. Como que o ofendido poderia representar se ele morreu? Então quem passou a ter direito a fazer uso dessa representação foi a sua cônjuge, né? Então ela passou a ter esse direito e fez. Entretanto, depois ela se retratou. Vamos para a alternativa C, que é a correta. Ocorreu retratação válida do direito de representação. Com certeza a resposta seria essa. Não há outra resposta a ser dada senão esta. Por quê? Porque a pessoa que era legítima para representar, ela se retratou da representação no momento oportuno, ou seja, antes do oferecimento da denúncia. Então esta é a resposta correta e o colega que quiser se aprofundar, dá uma lida no artigo 25 do Código de Processo Penal. E vamos para a D. A representação não foi válida, pois foi realizada oralmente. Todos sabemos que não há uma formalidade para representar. Ela pode ser feita por escrito, ela pode ser feita oralmente, ela pode ser feita para o delegado de polícia, para o promotor de justiça, para o juiz de direito. Não há uma formalidade estipulada pelo nosso Código de Processo Penal.
Então, esta questão facilmente o colega acertaria, desde que tivesse, obviamente, dado uma lida naquela matéria que está no caderno de vocês. Questão número 65. Trata do rito do júri popular. Acompanhe comigo o enunciado da questão. Mateus foi denunciado pela prática de um crime de homicídio qualificado, sendo narrado na denúncia que a motivação do crime seria guerra entre facções do tráfico. 5 dias antes do julgamento em plenário, o Ministério Público junta ao processo a folha de antecedentes criminais. Lembrem que é possível se juntar documento novo em até 3 dias antes do julgamento, desde que a parte contrária seja intimada em tempo hábil. Neste caso, tentando induzir o colega a erro, o examinador disse que foi juntado 5 dias antes. Então está correto. Vamos continuar. Conforme requerido quando da manifestação em diligência, em que de fato constavam anotações referentes a processos pela prática do crime da lei de drogas. Apenas 3 dias úteis antes do julgamento, a defesa de Mateus vem a tomar conhecimento da juntada. 3 dias antes é o suficiente? Sim, a lei fala em 3 dias antes. Então não há nulidade a que se arguir sobre este tema. Vamos continuar. No dia do julgamento, após a manifestação oral da defesa em plenário, indagado pelo juiz-presidente sobre o interesse em se manifestar em réplica, observem aqui que é o problema, hein? Se manifestar em réplica, o promotor de justiça afirma negativamente, reiterando aos jurados que as provas estão muito claras. O MP deveria dizer, excelência, não tenho interesse. Ele não deveria ter entrado na análise da valoração das provas. Aqui abriu-se a possibilidade para a tréplica. Observem, afirma negativamente, reiterando aos jurados que as provas estão muito claras e que o réu deve ser condenado, não havendo necessidade de maiores explanações. Posteriormente, o juiz-presidente nega à defesa o direito de tréplica. Mateus é condenado diante da situação narrada como advogada de Mateus, em sede de apelação buscará. Então, sabe, lembrem das aulas de apelação. A apelação do júri está no artigo 593, inciso 3, alíneas A, B, C ou D. Lembrando que eu não posso pedir a absolvição numa apelação do júri, como eu não posso pedir a condenação numa apelação do júri. Por quê? Porque vigora o princípio da soberania dos vereditos. Então o tribunal pode apenas adequar a sentença ou anular aquela sentença. Então na letra A, na linha A do inciso 3, eu posso pedir a anulação. Na B ou na C, eu posso pedir a adequação. E na D, eu posso pedir também a anulação do júri popular. Então vamos enfrentar aqui as alternativas. Letra A. A nulidade do julgamento, pois foi juntada a documentação sem antecedência necessária exigida pela lei. Basta uma simples leitura do artigo 479 do CPP para a colega observar que o prazo é de 3 dias e não estamos aqui diante de nenhuma nulidade com relação à juntada desses documentos. Letra B. O afastamento da qualificadora pelo tribunal, pois foi juntada a documentação que influenciou seu reconhecimento sem antecedência necessária exigida pela lei. Claro que não, também está equivocada essa alternativa. C. A nulidade do julgamento, pois o direito de tréplica da defesa independe da réplica do Ministério Público. Será que seria isso? Se o Ministério Público não vier para a réplica, é possível que a defesa faça a tréplica? Então coloque uma interrogaçãozinha nessa alternativa. E vamos para a próxima. A nulidade do julgamento, pois houve réplica por parte do MP, de modo que deveria ser deferido à defesa o direito de tréplica. É justamente essa alternativa que você deveria assinalar como correta. Está lá no artigo 476 do Código de Processo Penal. Após
a réplica do Ministério Público, a defesa tem direito à tréplica. Então seria a alternativa D, a alternativa correta a ser assinalada. Então vamos continuar? Agora vamos para a questão de número 66. Bem tranquila também. Vamos lá. Vitor, corretor de imóveis, está sendo investigado em inquérito policial. Considerando que o delegado vem atuando com abuso e colocando em risco a liberdade de Vitor, o advogado do investigado apresenta habeas corpus. Apresenta não é nem o termo correto. O advogado, ele fez o quê? Ele impetrou um habeas corpus perante o órgão competente. Então, pessoal, lembrem, quem é a autoridade coatora? Se a autoridade coatora é o delegado de polícia, segundo a teoria da escada, quem está acima do delegado de polícia? O juiz de primeira instância. Quem está acima do juiz de primeira instância? O Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. Quem está acima desses dois tribunais? O STJ e acima do STJ, o STF. Então, se a autoridade coatora é o delegado de polícia, eu devo impetrar o habeas corpus para o juiz de primeira instância. Por quê? Observem, não há justa causa para esse inquérito policial. Artigo 648, inciso 1 do nosso Código de Processo Penal. Então vamos continuar. Quando da análise do HC, a autoridade competente, ele não disse quem, mas você já sabe quem é, a autoridade competente entende por denegar a ordem. Considerando as informações narradas, o advogado de Vitor poderá recorrer da decisão. Poderá recorrer da decisão que denegou a ordem por meio do quê? Pessoal, guardem e não esqueçam jamais. Guardem e não esqueçam jamais. Se um indivíduo está preso por força de um flagrante ilegal, a peça cabível é o relaxamento. Se o flagrante for legal, a peça cabível é a liberdade provisória, desde que os requisitos do artigo 312 do CPP não estejam presentes. E qual seria a peça cabível no caso de indeferimento de relaxamento, de liberdade provisória ou de revogação da prisão preventiva ou temporária? Seria um habeas corpus para o Tribunal de Justiça ou o TRF. No caso de denegar a ordem do habeas corpus ou do mandado de segurança em segunda instância, caberia um ROC, recurso ordinário constitucional, no STJ. Entretanto, neste caso aqui, estamos diante de um indeferimento em primeira instância. Então, se indeferiu o HC, denegou a ordem do HC na primeira instância, cabe o quê? Cabe qual recurso para a instância superior? Cabe um recurso em sentido estrito, por força do artigo 581, inciso 10 do CPP. Lembrem sempre que a OAB ela tem a máxima de que o HC e o mandado de segurança não pode jamais substituir o recurso regular. Se existe o recurso regular, não pode ser utilizado o HC. Então a peça cabível seria um rese por força do 581, inciso 10 do Código de Processo Penal. Vamos para a alternativa. A. Recurso em sentido estrito, tendo em vista que o Tribunal de Justiça foi o órgão competente para análise do habeas corpus apresentado em razão da conduta do delegado. Não, pessoal. Como eu já disse, segundo a teoria da escada, quem está acima do delegado é o juiz de primeira instância. Então está equivocada a alternativa A. Vamos para a B. Recurso em sentido estrito, tendo em vista que o juiz de primeiro grau era competente para a análise do habeas corpus apresentado em razão da conduta do delegado. Esta é a alternativa correta, como eu já disse, segundo o artigo 581, inciso 10 do nosso Código de Processo Penal. Alternativa C,
recurso ordinário constitucional, não preciso nem continuar lendo, porque o ROC é cabível quando o HC é denegado na segunda instância. Não há que se falar em ROC. Alternativa D, ROC, também não preciso continuar lendo. Então, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Vamos para a próxima questão de número 67. A questão de número 67 trata da Lei Maria da Penha. Prestem bastante atenção. Como eu já disse anteriormente, tratando-se de crime envolvendo violência, a ação penal ela é pública incondicionada. Então de nada vale a vontade da vítima. O MP ele é legítimo, ele tem legitimidade para oferecer a denúncia. Vamos para a questão de número 67. No dia 31 de dezembro de 2015, Leandro encontra em uma boate Luciana, com quem mantivera uma relação íntima de afeto, na companhia de duas amigas, Carla e Regina. Já alterado em razão da ingestão de bebida alcoólica, Leandro, com ciúmes de Luciana, inicia com esta uma discussão e desfere socos em sua face. Carla e Regina vêm em defesa da amiga, mas descontrolado Leandro também agride as amigas, causando lesões corporais leves nas três. Eu grifaria lesões leves nas três. Diante da confusão, Leandro e Luciana são encaminhados a uma delegacia, enquanto as demais vítimas decidem ir para suas casas. Após exame de corpo de delito, confirmando as lesões leves, Luciana é ouvida e afirma expressamente que não tem interesse em ver Leandro responsabilizado criminalmente. Em relação às demais lesadas, não tiveram interesse em ser ouvidas em momento algum das investigações, mas as testemunhas confirmaram as agressões. Diante disso, o Ministério Público, em 5 de julho de 2016, oferece denúncia em face de Leandro, imputando-lhe a prática de 3 crimes de lesão corporal leve. Guardem, lesão corporal leve. Contra a Luciana, ação penal pública incondicionada. Contra as duas outras moças, era necessário que elas representassem, autorizando o Ministério Público a oferecer a denúncia, coisa que não ocorreu. Então vamos para as alternativas. Não poderá buscar a rejeição da denúncia em relação a nenhum dos crimes. Equivocado, porque é possível sim buscar a rejeição com relação às lesões causadas àquelas duas moças que não representaram. B. Poderá buscar a rejeição da denúncia em relação ao crime praticado contra a Luciana. Não preciso nem continuar lendo, porque eu sei que o crime praticado contra a Luciana é de ação penal pública o quê? Incondicionada. Então eu não posso buscar a rejeição da denúncia contra ela. C. Poderá buscar a rejeição da denúncia em relação aos 3 crimes. Também está equivocada. C. D. Não poderá buscar a rejeição da denúncia em relação ao crime praticado contra a Luciana. Ok. Por quê? Porque, na verdade, trata-se de ação penal pública incondicionada. Mas poderá pleitear a imediata rejeição quanto aos crimes praticados contra Carla e Regina. Então, alternativa correta, alternativa D. Bem tranquila a questão. Vamos continuar. A questão de número 68 trata das medidas cautelares. Esta questão eu reputo como a mais complexa de processo penal. E ela fala de uma medida específica. Vamos enfrentar aqui o enunciado. Douglas responde à ação penal na condição de preso cautelar, pela prática do crime de furto qualificado, sendo ele triplamente reincidente específico. No curso do processo, foi constatado por peritos que Douglas seria semi-imputável e que haveria risco de reiteração. O magistrado, em atuação de ofício, revoga a prisão preventiva de Douglas, entendendo que não persistem os motivos que justificaram essa medida mais grave, aplicando, porém, a medida cautelar de internação provisória. Grifem, internação provisória,
com base no artigo 319 do Código de Processo Penal. Diante da situação narrada, o advogado de Douglas poderá requerer o afastamento da cautelar aplicada em razão. Vamos para as alternativas. A. Da não previsão legal da cautelar de internação provisória. Eu não preciso nem continuar lendo, porque há sim uma previsão legal no artigo 319 do CPP. Vamos para B. De somente ser cabível a cautelar quando os peritos concluírem pela inimputabilidade, mas não pela semi-imputabilidade. Também alternativa incorreta. C. De o crime imputado não ter sido praticado com violência ou grave ameaça. Pessoal, se vocês derem uma lida no artigo 319, acompanhem comigo ali, ó, 319, inciso 7, diz exatamente isso. São medidas cautelares diversas da prisão. A internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável. Este crime de furto qualificado não foi praticado com violência ou grave ameaça. Então observem que eu deveria assinalar a alternativa C como sendo a alternativa correta. E a D eu já descarto porque de eventual, de não ser cabível. E a D eu já descarto porque ela diz que não é cabível na hipótese de aplicação de medida cautelar de ofício, sem requerimento pretérito do Ministério Público. Então, por mais que a questão seja um pouco complexa, por exclusão, o colega conseguiria sim responder e acertar a questão. Pessoal, acompanhem comigo, por favor, na tela, a questão de número 69. É a nossa última questão de processo penal, que trata um pouquinho também de questão relacionada ao Código de Ética Profissional. Paulo foi preso em flagrante pela prática do crime de corrupção, sendo encaminhado para a delegacia. Ao tomar conhecimento dos fatos, a mãe de Paulo entra de imediato em contato com o advogado, solicitando esclarecimentos e pedindo auxílio para seu filho. De acordo com a situação apresentada, com base na jurisprudência dos tribunais superiores, deverá o advogado esclarecer que a. Diante do caráter inquisitivo do inquérito policial, Paulo não poderá ser assistido pelo advogado na delegacia. O colega conclui que o inquérito policial é um procedimento inquisitorial, é um procedimento unilateral, é um procedimento onde não se admite ampla defesa e também não se admite o contraditório. Entretanto, pessoal, é óbvio, é claro que o advogado pode atuar sim na fase do inquérito policial, até mesmo para salvaguardar os direitos do seu cliente. Então, a alternativa A diz que diante do caráter inquisitivo do inquérito, Paulo não poderá ser assistido pelo advogado, então obviamente está equivocada tal afirmação. Vamos para B. A presença da defesa técnica, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, é sempre imprescindível, de modo que, caso não esteja presente, todo o procedimento será considerado nulo. Também é uma alternativa equivocada. O advogado pode sim atuar, mas não é imprescindível a sua presença nesta fase inquisitorial, nesta fase unilateral do inquérito policial. C. Decretado o sigilo do procedimento, o advogado não poderá ter acesso aos elementos informativos nele constantes, ainda que já documentados no procedimento. Está equivocada também esta afirmação, uma vez que mesmo que o inquérito esteja tramitando em sigilo, o advogado tem direito a ter acesso a todo o elemento de prova já materializado no procedimento investigatório. Vamos para a próxima alternativa, que é a D. Paulo deve ser garantida na delegacia a possibilidade de assistência de advogado, de modo que existe uma faculdade na contratação de seus serviços para acompanhamento do procedimento em sede policial.
Então seria esta alternativa correta. Os colegas podem acompanhar na tela, dispositivo este incluído no nosso Estatuto da OAB, por força da Lei 13.245 de 2016. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos os colegas. Eu espero ter colaborado com esses breves comentários. E fiquem ligados no meu Facebook, na página do meu Instagram, na página do Instagram do meu escritório, como também nas nossas fanpage do aluno e do escritório, porque estarei aqui trazendo novas dicas para todos vocês para a segunda fase da OAB. Parabéns para aqueles que foram aprovados e força, garra, dedicação para você que ainda não conseguiu a aprovação na primeira fase. A sua hora chegará. Não desista, o limite está dentro de você.